Bom, gente, então, vocês têm alguma dúvida? Eu vi que vocês comentaram bastante coisa ali no grupo da disciplina, e alguns de vocês conseguiram, eu acho que vocês conseguiram compartilhar um com o outro aí como é que vocês acharam a solução, certo? Alguém não conseguiu fazer nada da lista, ficou amarrado, alguma coisa desse gênero, desse tipo? Não? Tranquilo? Ok, então, vamos tocando aqui. Então, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa disciplina, a gente tem mais dois tópicos para a gente tentar cobrir esses dias. É, Então a gente vai conseguir verificar. Acho que algum de vocês me pediram para tentar excluir a menor nota na hora que for fazer a composição das notas de vocês. Então a gente pode fazer o seguinte acordo: eu vou passar mais uma lista de exercícios contemplando esses assuntos dessas próximas 2 semanas de aula que a gente ainda tem. O semestre se encerra dia 2 de setembro, certo? Deixa eu anotar aqui para vocês visualizarem isso direitinho. Então, eu ainda preciso falar sobre séries de potência e sobre sistemas de EDO. Então, sistemas a gente vai utilizar Laplace para poder resolver. Então, é bem tranquilo para poder a gente comentar, é meio que rápido. E quando a gente estiver falando de séries, é o assunto que a gente vai falar hoje, na segunda-feira, e vai falar na aula da próxima quarta-feira também. Então, eu vou fazer uma lista a mais disso tudo, e se alguém quiser substituir alguma nota, é só entregar essa lista, essa última lista, que aí a gente vai ter um total de 11 listas, e aí eu excluo a sua menor nota dessas 11 listas, tá? Óbvio que quem tiver tranquilo já com as suas notas aqui até agora, você pode só não entregar essa última lista, mas seria interessante você fazer para poder você aprender esses últimos tópicos, ok? Então, a gente vai ter no total 11 listas, e são 10 listas computáveis para a sua nota, ok? Acho que era isso que alguém tinha me pedido, solicitado. Não lembro se foi no grupo ou se foi diretamente para mim. Tranquilo? Mas aí por mim tá tranquilo. O interessante é que você tente fazer de alguma forma, assista essas aulas para você não perder esse conteúdozinho final. Tranquilo? Alguma dúvida, reclamação, alguma queixa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, né? Todo mundo acordando ainda. Beleza. Então vamos embora. Certo, então vamos falar de séries de potência. Então, se vocês tiverem um bom professor de cálculo, no finalzinho da disciplina, ele deve ter comentado alguma coisa para vocês de que as funções na verdade, qualquer função pode ser representada como sendo um somatório de pedacinhos de uma outra função. Então, vamos primeiro definir o que é uma série de potência. Então, a série de potência é quando você faz um somatório. Então, esse símbolo aqui todo torto que eu fiz agora é somatório. Então, isso daqui indica uma sequência de soma que você está fazendo. Vocês sabem disso daí melhor do que eu. Então, eu estou te dizendo qual é o ponto inicial que ela está iniciando. Eu estou te dizendo um índice. Esse índice aqui eu estou chamando de M. Isso aqui é um índice. E aí, o ponto inicial dele, normalmente a gente coloca aqui na parte de baixo do somatório. E aí, o ponto final dele. Aqui, no caso, eu estou dizendo que ele não tem um ponto final. Eu vou somar infinitamente. Então, um exemplo de uma série de potência é a série AMX elevado a M. Então, isso daqui é uma série de potência. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou somando de M igual a zero. Então, eu tenho a zero, que multiplica x elevado a zero, mais a1, x elevado a 1, x1, é só x aqui. E aqui a gente vai ter a2, x elevado a 2, mais am, x elevado a m, e assim ele continua, porque ele vai somando infinitamente. Então, a gente tem aqui o nosso índice, onde é que ele está começando. O nosso índice ele está sendo substituído aqui em cada ponto ainda. Além do nosso índice, a gente tem as constantes, esses valores de A0, A1,
A2, todos eles são constantes, tá? Essas aqui são as nossas constantes. E a gente tem alguma nomenclatura. A parte da tela está cortada. Tá, deixa eu. Ok, deixa eu começar aqui de novo. Ok, show. Beleza. Qualquer coisa vocês avisam aí. Então, aqui a gente tem as nossas constantes e aqui tem a nossa f de x, ok? Se a gente está chamando essa série de potência aqui como sendo f de x, x é a nossa variável, e aqui eu estou dizendo que essa função ela pode ser descrita como uma soma dessa sequência de termos, ok? Então, a gente tem algumas descrições aqui, alguns pontos importantes. É só lembrando para vocês o que são números pares e o que são números ímpares. Então, números pares é sempre quando você puder escrever um número do tipo 2m, se m for inteiro. Então, m for inteiro, o que é número inteiro, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um desses termos, independente do valor do m for inteiro, o número 2m ele vai ser par. E o número 2m mais 1, ele vai ser um número ímpar, ok? É só você fazer a substituição. Se você fizer aqui para m igual a 1, você vai ver aqui que o número par desse primeiro índice vai ser 2. O número ímpar vai ser 3. Aí depois você vai para 4, 5, 4, 6, 8, 10, todos pares. E aqui você vai para 3, 5, 7, 9, todos ímpares, ok? Só uma observação, que às vezes o pessoal ficava boiando quando não lembrava isso daqui logo de antecedência. Tranquilo? Então, aqui é o que a gente chama de uma série de potência. E aqui a gente pode escrever o que é uma série de potência centrada em x igual a zero. Então, eu posso ter essa série de potência, e eu posso ter o que é uma série de potência centrada em x0. Então, essa série de potência centrada em x0, eu posso escrevê-la da seguinte forma. X menos x0 elevado a m. E aí, isso daqui quer dizer que eu estou multiplicando o quê? Eu estou pegando aqui a zero, só lembrando, x elevado a zero é 1. A zero mais A1 que multiplica x menos x0 elevado a 1, mais o A2 que multiplica x menos x0 elevado a 2, e assim vai. Tranquilo? Só para destacar. Então você tem série de tudo quanto é tipo. Então a pessoa teve uma ideia, teve uma adaptação das funções para que elas possam ser representadas por um somatório dessa série de potência. É como se fosse um somatório de vários polinômios diferentes para você representar uma determinada função. Então, por exemplo, a gente tem aqui o que a gente chama de série de Maclaurin. Nas séries de Maclaurin, a gente vê que a gente pode substituir algumas funções que são bem conhecidas pela soma de potências. Então, a gente pode ter aqui a função, por exemplo, 1 sobre 1 menos x, função inversa. Você pode representar isso daqui como sendo somatório de m igual a zero até infinito, de x elevado a m, que vai ser igual a 1 mais x elevado ao quadrado, mais x elevado à terceira, mais etc. A única observação aqui é que o módulo de x aqui vai ter que ser menor do que 1. Aliás, quando o módulo de x for menor do que 1, a gente chama essa série aqui de série geométrica.
Outra série interessante aqui que a gente pode representar é a série, é a função e elevado a x. A função e elevado a x, ela pode ser representada pela seguinte série: m igual a zero, infinito, de x elevado a m, dividido por m fatorial. Outra lembrancinha aqui, se eu estou falando de m fatorial, isso quer dizer que m fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até você multiplicar pelo m. Então, isso daqui é o m fatorial, tá? Aí, lembrando que 0 fatorial é igual a 1. Professor, que negócio esquisito. Mas é como se você estivesse pensando em quantas escolhas você tem. Então, se você não tem nenhuma alternativa, você só tem uma escolha. É como se fosse algo de probabilidade, ok? Então, vamos tocando. Então, essa função exponencial, você pode colocar ela dessa forma através das séries de Maclaurin. Então, isso aqui quer dizer que você tem, se você começa com m igual a zero, x elevado a zero vai ser 1 sobre 1 fatorial. Ah, desculpa, sobre zero fatorial. Não vai continuar sendo 1 aqui. Mas, então a gente vai ter x elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais x elevado a 2 sobre 2 fatorial, x elevado a 3 fatorial. E assim vai, sucessivamente. Então isso quer dizer que eu posso pegar essa função exponencial aqui e posso representá-la por essa soma desses componentes. Fato curioso é que algumas das calculadoras que a gente tem acesso, ela não calcula o exponencial, ela calcula esse termo de recorrência aqui para muitos termos, para poder você ter a precisão que você tem ali de 8 casas, normalmente, na sua calculadora. Então, as funções exponenciais, logaritmos, às vezes você não tem o cálculo diretamente feito por ela. Não tem uma definição muito clara para poder você fazer através de cálculo. Você faz através de soma, ok? Uma outra função aqui interessante para a gente observar a série de Maclaurin é a função cosseno de x. Então, essa função cosseno de x, normalmente você pode chamá-la aqui como sendo um somatório de m igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a m, que multiplica x elevado a 2m mais 1, dividido por 2m mais 1 fatorial. Tá vendo aqui o negócio do 2m? Então, 2m aqui quer dizer que eu estou somando somente os termos ímpares. Então, eu estou somente com expoentes ímpares nessa soma do cosseno que eu estou fazendo aqui. Só destacar isso aqui, né? Então, são os termos ímpares, termos de potência ímpar. Então, isso quer dizer que quando a gente está abrindo aqui esse somatório, para esse somatório a gente vai ter o seguinte: 1 menos x elevado ao quadrado dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. Né? Ok, esse aqui não é o cosseno, esse aqui é o seno. Então, isso daqui vai ser para x igual a zero, você vai ter aqui, então, o primeiro termo, e a gente vai poder escrever da seguinte forma: 1 menos x elevado ao cubo, dividido por 3 fatorial, mais x elevado à quinta sobre 5 fatorial, menos x elevado a 7 sobre 7 fatorial. Então, você observa que esse termo aqui, ele faz o uso do índice m para poder você ter uma alternância. Então, você está alternando. Um termo é par, o outro é ímpar. Um termo é par e o outro é ímpar. E esse termo aqui, representado por 2m mais 1, a função dele é você ter somente os termos ímpares. 3, 5, 7 e etc. Então, essa aqui seria a função seno.
A função cosseno, a gente tem soma de m igual a zero até infinito. E aí, para a função cosseno, a gente vai ter também aqui a alternância de menos 1 elevado a m, que multiplica x elevado a 2m sobre 2m fatorial. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter também a alternância de série de potência, mais, menos, e só que esse aqui vai ter somente os termos pares. E aí é daí que a gente chama que a função seno é uma função ímpar. Como ela só tem termos ímpares, se você fizer a substituição aqui do tipo seno de menos x, isso daqui vai ser igual a menos seno de x. Então, se você pegar aqui esse x e substituir por menos x, você vai conseguir ajustar aqui esses termos de forma que eles vão ser ordenados com menos do lado de fora e vai ficar menos seno de x. A função cosseno, ela já só tem termos pares. Então, se você fizer a substituição aqui de cosseno de menos x, ele vai ser igual a cosseno de x. E é por isso que a gente chama a função cosseno de uma função par. Par porque os termos são pares, e aí quando você bota o menos x aqui para dentro, ele não altera o sinal da função, como faz o seno. Ok? Então, isso daqui são algumas séries de Maclaurin, né? Algumas formas de você representar algumas funções bem conhecidas que você tem acesso. E o que a gente precisa entender é como é que a gente vai utilizar essa estratégia para poder conseguir resolver equações diferenciais. Só que antes da gente conseguir chegar nesse ponto, que é no final da nossa aula, a gente vai conseguir falar sobre como resolver uma equação diferencial com série de potência, é a nossa meta aqui, né? Eu estou tentando relembrar alguns fundamentos de série de potência para vocês, para poder a gente conseguir entender melhor. Então, quais são as operações que eu consigo fazer com séries de potência? Então, a gente consegue somar, multiplicar, derivar. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, a gente precisa ver aqui como é que a gente opera séries de potência, só relembrando isso, né? Então, nessa série de potência, a gente pode derivar termo a termo. Então, a primeira propriedade aqui é a derivação. E aí a derivação é meio que tranquilo para poder se entender, porque se eu estou com a função aqui y de x, isso daqui vai ser somatório de m igual a zero até infinito, de am, x menos x0, vamos dizer que ela é centrada em x0, elevado a m. Ok? Certo. Então, se a função é dessa forma, se eu quiser fazer a derivada dela, é algo muito importante para a gente aqui, porque a gente estava falando de equações diferenciais. Então, a derivada dela é a mesma coisa de eu abrir todos esses termos. Então, a gente tem aqui o termo A0, A1x, menos x0, mais A2, x menos x, 0 elevado ao quadrado, e assim, etc. Então, eu posso tanto observar essa derivada se eu derivar esse termo genérico aqui do somatório, ou se eu derivar essa recorrência e reencontrar essa fórmula de recorrência. Então é sempre mais fácil você derivar esse termo aqui. Então eu sei que essa derivada, eu vou poder escrever ela da seguinte forma: a m é uma constante, então ela não muda, m igual a zero, infinito. Então o am vai continuar aqui do lado, tudo bem? E aí ele vai multiplicar o seguinte: am que multiplica m, x menos x0, e aqui vai ficar m menos 1. Então, eu só fiz a derivada, né? A derivada de dentro, x0 é um ponto estacionário. Então, essa é a derivada desse termo aqui, que é de recorrência que a gente está pensando sobre ele.
Só tem um problema aqui. Quando eu jogar aqui m igual a zero e como m é um índice, eu vou ficar com m igual a menos 1 aqui. Então, eu posso fazer a troca de índice, né? Aqui a gente vai fazer aquela substituição que vocês devem ver muito em programação. Você tem m menos 1, você vai substituir por m. Só que aí, para poder você fazer isso, o seu m0 vai ser igual a m mais 1. Ou seja, y' de x. Aonde tem m, eu vou substituir por m mais 1. Só para poder ficar claro isso daqui. Deixa eu apagar esse negócio. Eu vou fazer com que os valores de m recebam os valores de m mais 1. Ou seja, quando eu estiver trabalhando aqui nesse somatório, eu vou fazer com que esse m, que é 0 inicialmente, ele vai receber o valor de m mais 1. Então, ele vai partir de 1 até infinito. M vai receber m mais 1. Ok? Que multiplica. Aqui, então, a gente vai poder trabalhar com os seguintes valores. M que multiplica m, x menos x0, elevado a m. Como a gente já fez a troca aqui do índice aqui embaixo, então esses valores aqui a gente não altera. Forma de recorrência não é alterada quando você faz essa troca de índice. Essa troca de índice ocorreu por quê? Porque eu não posso ter aqui um valor de índice negativo. Então eu posso ter o índice 0, mas eu não posso ter o índice negativo. Então aí ele vai ficar dessa forma, ok? Então, para poder não trocar, a gente mantém com menos 1 aqui. Então, quando eu substituo m igual a 1, eu vou passar a ter os mesmos termos. Isso aqui é a mesma coisa de você derivar esse lado aqui da equação. O que, que acontece quando você deriva isso daqui em relação a x? O a0, que é uma constante, vai embora, e aí você vai passar a ter os termos a1, que multiplica a derivada de x menos x0, que é 1, mais a2, que multiplica 2, que multiplica x menos x0, elevado a 1, mais etc. Então, se você observar, o termo aqui que a gente tem do nosso termo de recorrência, que a gente derivou, ele está igual ao que a gente tem aqui do lado direito da equação, derivando a forma expandida dele, ok? Então, isso é a derivação. Então, se eu quiser derivar de novo, posso derivar de novo. Então, y duas linhas vai ser igual a somatório. O m aqui, eu já vou colocar o m igual a 2, fazendo aquela alteração de índice que a gente propôs aqui no começo. Isso daqui é somatório de m, que multiplica m menos 1, x menos x0, m menos 2. Então, esse aqui seria o termo de recorrência da segunda derivada. Tudo bem? Então, é basicamente você derivar polinômios, quando a gente está falando de derivar uma série de potências. Quando a gente está falando de adição de série de potência, quando a gente está falando de adição de série de potência, a única coisa que a gente precisa observar é que a gente precisa ter o mesmo número de componentes, né? Eu não posso somar 10 itens com 3 itens apenas. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui a função f de x, que ela é descrita por essa série de potência aqui, m igual a zero até infinito, de am, que multiplica x menos x0, elevado a m. E se eu tenho aqui g de x, que é somatório de m igual a zero até infinito, de bm, que multiplica x menos x0. Isso aqui é elevado a n. Então, observa que eu estou partindo do mesmo ponto inicial para poder só adicionar as formas de recorrência. Então, quando eu quiser fazer aqui f de x mais g de x, isso aqui, na verdade, eu vou poder somar o termo a termo, e eu vou ter somatório de m igual a zero até infinito, de am mais bm, que multiplica x menos x0 elevado a m.
Então, isso daqui é o somatório. Eu só tenho que observar se eu estou começando nos mesmos termos, tá? Se, por exemplo, aqui eu estiver colocando com m igual a 1, eu chuto para fora aqui do somatório um desses termos de g, e aí eu consigo adicionar os outros dois. Mas se não tiverem aqui na mesma sequência de somatórios, aí fica uma soma que está descasada, ok? Esse termo de recorrência aqui não vai representar a soma que você está fazendo, porque vai estar faltando um dos termos. Vai estar faltando um dos parâmetros. Tranquilo? Ok, então, multiplicação termo a termo, né? Então, se a gente está falando de adição, vamos pensar aqui em multiplicação. E aí, se a gente está falando da multiplicação de termo a termo, a gente está pensando aqui, então, em duas séries de potência, a f de x e a g de x, as mesmas que a gente está falando ali. Então, a gente pode pegar cada uma delas e escrever como sendo somatório da seguinte forma. Somatório de m igual a zero até infinito. E aí a gente vai ter, como termo de recorrência, a gente vai ter como se fosse a multiplicação distributiva de cada um dos termos do termo de recorrência que a gente tem. Então, a gente teria aqui a 0 bm mais a1 bm menos 1, mas enquanto um vai diminuindo, o outro vai aumentando, até chegar em am b0. Isso aqui tudo que multiplica x menos x0 elevado a m. Isso aqui já é o resultado da multiplicação de f de x por g de x. Tranquilo? Ou seja, para cada termos aqui que a gente vai tendo, a gente vai poder expandir isso daqui como sendo o ponto inicial, A0B0, mais a gente vai ter então aqui A0B1 mais A1B0, que multiplica o segundo termo, x menos x0 elevado a m, elevado a m não, elevado a 1, mais A0B2, A1B1, A2B0, que multiplica x menos x0 elevado ao quadrado, e assim vai. Então, isso daqui seria o que seria a multiplicação de duas séries de potência que a gente tenha como produto. É óbvio que se for só o escalar, se for só um número k qualquer aqui que você está multiplicando pela função, é só você botar ele para dentro do somatório, porque ele está multiplicando termo a termo de dentro do somatório. Então, isso daqui é basicamente operação com esse sistema, tranquilo? Para que a gente possa pensar em então, cancelamento de todos os coeficientes, se a gente conseguir igualar isso daqui igual a zero, então isso quer dizer que todo coeficiente dela tem que ser zero. Então, se você tem aqui escrever isso aqui com cancelamento, se eu estou escrevendo a série de potência como sendo m igual a zero até infinito, de AM, que multiplica x menos x0 elevado a m. Então, se isso daqui é igual a zero, isso aqui quer dizer que o A0 é igual a zero, o A1 é igual a zero, e assim vai até o AM. Ok? Isso tem que ser zero, porque termo a termo dessa função vai ter que ser zero para você, no final das contas, ter que igualar isso a zero. Tranquilo? Ok, então, isso aqui é basicamente o básico aqui para que a gente tem de operação das séries de potência. E o que a gente tem como filosofia para tentar executar a resolução de uma equação diferencial através de série de potência é muito parecida com o que a gente estava fazendo com o Laplace. O Laplace é um pouco mais fácil de entender porque você não precisa quebrar a função, mas você só transforma ela, então você acaba entendendo de qualquer maneira. Então, o primeiro passo aqui, quando a gente está falando de método para EDO, é você supor que existe uma função y que resolve a sua equação diferencial, que ela pode ser escrita da forma de série de potência. E aí a força do método
de método de série de potência para resolver a equação diferencial é que você consegue resolver qualquer equação diferencial com esse método. Só que a complicação para poder você ter a função física retornada, né, a função que você consegue entender de forma que você tem ali uma soma de senos, cossenos, exponenciais, isso daí é que é o complexo às vezes. Então, se o problema for muito complicado, a sua resposta vai ser uma função que vai ser uma série de potência, você não vai conseguir retorná-la, ok? Então, quando você supõe que você tem essa solução desse tipo, o que você precisa fazer agora é determinar quem é o AM, quem é o seu termo de recorrência, que vai fazer com que você tenha a resolução do problema. Então, o que você vai fazer é pegar, supor esse y dessa forma. Segundo, você vai substituir na EDO. E aí, o terceiro, você vai identificar quem é o AM que satisfaz a equação diferencial. Fácil de falar, só é um pouquinho mais complicado de fazer, ok? E aí é isso que a gente vai fazer na quarta-feira. A gente vai somente aplicar esse método para a equação diferencial. Então, eu vou mandar para vocês no grupo um exercício que eu não vou receber, eu vou só executar ele na sala, e aí, se vocês quiserem ir tentando, brincando, para sentir qual é a dificuldade, vocês vão conseguir tentar até quarta-feira. E o que a gente vai fazer é resolver exercícios na quarta-feira com esse método. Então, bem parecido com o que a gente vinha trabalhando com o método de Laplace, porque você vai, no final das contas, obter uma função, um termo de recorrência, e aí o que você vai procurar é saber se tem algum termo de recorrência. Então, se você achar o termo 1 sobre m fatorial, isso quer dizer que você tem uma função exponencial. Fala, Tairo. Não, professor, foi sem querer, eu tava só. Não, tranquilo, tranquilo. Mais alguém levantou a mão? Não, né? Tranquilo. Ok, então, se você tem aqui um termo de recorrência que é desse tipo aqui, então se você tem um termo de recorrência desse tipo, quer dizer que você está com uma função seno, né? Esse termo de recorrência dessa forma, e somente com termos ímpares, ou somente com termos pares. Isso pode acontecer dependendo da combinação de funções que a gente está tratando. Então, isso é série de potência e essa é a forma que a gente resolve os problemas. Então, a gente vai tentar resolver isso na próxima aula, trabalhando aí devagarzinho para a gente ir entendendo esses pontos. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ok, gente, então é basicamente isso. Eu vou mandar para vocês, então, dois, três exercícios que eu não vou receber, não é lista ainda. A lista vai ser só uma e vai contar como sendo substitutiva da nota aí de vocês, que vocês quiserem. Na verdade, a menor nota, né? Então a gente vai conversando depois. Tranquilo? Bom, gente, valeu aí. Então, bom início de semana para vocês. A gente vai se falando. Até mais.